Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De acordo com as investigações, o óleo de maconha era importado dos Estados Unidos para o Paraguai e em seguida trazido para o Brasil via Foz do Iguaçu. A movimentação financeira com a venda da droga chegava a R$2 milhões por mês. Segundo a polícia, eles criaram sites que eram hospedados nos Estados Unidos, onde é permitida a comercialização de cigarro eletrônico. 7 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Segundo a investigação, elas fazem parte de uma quadrilha que contrabandeava óleo de maconha dos Estados Unidos para colocar em cigarros eletrônicos. A ação aconteceu na última quarta-feira. Nesse mesmo dia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma resolução em que reafirma a proibição da fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecido como vapes. Como frear a venda ilegal de cigarros eletrônicos? Quais os tipos mais prejudiciais à saúde? E para quem usar? Qual o caminho para se livrar dos vapes? O JR 15 Minutos de hoje discute esse tema com Paulo Corrêa, pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Paulo. Olá, Celso. Um prazer estar com você e com seus ouvintes novamente. E quem nos acompanha nessa edição é o repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Ô Guilherme, por coincidência, a Anvisa publicou uma resolução que proíbe os cigarros eletrônicos no mesmo dia de uma operação que levou à prisão 7 pessoas que importavam óleo de maconha para produzir e revender esses dispositivos, né? Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, Dr. Paulo. Celso, era a madrugada da última quarta-feira quando os agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, São Paulo e de Brasília iniciaram a Operação Refil Verde. A ação que combate o tráfico internacional de drogas, a lavagem de dinheiro e crimes contra a saúde pública prendeu 7 pessoas nos 2 estados e no Distrito Federal. Segundo as investigações, o grupo importava óleo de maconha dos Estados Unidos e colocava nos cigarros eletrônicos. Essa droga entrava no Brasil pela fronteira com o Paraguai, escondida em potes de cera de depilação. Como uma forma de melhorar a divulgação dos vapes, essa quadrilha alegava que os produtos tinham função terapêuticas. Doutor, isso é uma farsa que é usada para atrair novos e desinformados consumidores? Exatamente. A farsa dos cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos são a mentira disfarçadas em sabores e aromas agradáveis. A indústria fez com muita eficácia, através dos influencers, a disseminação de vários mitos, de coisas errôneas, tipo, é só vapor de água. Não, gente, não é só vapor de água. Os cigarros eletrônicos, eles têm milhares de substâncias, mais de 2.000 substâncias. A maioria são de natureza ignorada e as substâncias que a gente já sabe que tem nos cigarros eletrônicos são as substâncias extremamente lesivas. Esses produtos, eles têm altas quantidades de nicotina, muito mais do que no cigarro normal. E isso provoca a instalação da dependência mais rapidamente, além de ter substâncias como o acetaldeído, que é formado a partir das substâncias, né, que geram a fumaça, que geram o aerossol, que são o propileno, glicol e glicerina vegetal, que reforçam a dependência. Existe aí uma infinidade de variações de cigarros eletrônicos, né? Em geral, independente do formato, sabor ou da mistura, todos são prejudiciais à saúde. É bom a gente frisar e refrisar isso, né, doutor? Sim, é muito importante. Os cigarros eletrônicos são um produto relativamente novo no mercado, digamos assim. Eles têm cerca de 15 anos de mercado, mas os estudos, em 2009, quando a Anvisa proibiu, já havia uma massa crítica de estudos suficiente para a Anvisa tomar o princípio de precaução, que é o princípio que norteia as ações de vigilância sanitária, para proibir o produto. Mas vejam que a Anvisa, em 2020, ao abrir a avaliação de impacto regulatório, ela quis receber, da comunidade científica feedbacks e saber como é que estava a produção científica e se haveria, de fato, segurança nesses produtos. Um outro aspecto que a gente deve chamar a atenção, que os jovens começam fumando cigarros eletrônicos, mas eles não ficam só nos cigarros eletrônicos. Então, a iniciação dos cigarros eletrônicos abre a porta e triplica ou quadruplica a iniciação no cigarro convencional.
Então você soma os riscos do cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico tem riscos mais específicos, como a inalação dos metais que vazam da bateria ou do filamento, e a EVALI, que é a doença respiratória aguda grave. Doutor Paulo, e entre os presos da Operação Refil Verde estão 3 influenciadoras digitais que divulgavam os produtos na internet. Esse é um ponto que as autoridades precisam ficar atentas, no caso, a divulgação dos produtos ilegais nas redes sociais? Exato. Então a gente sabe de vendas de produtos ilegais através dessas plataformas. A questão dos influencers, né? A própria internet é um terreno muito fértil para esse tipo de coisa acontecer. Então, esses influencers, muitas vezes, eles são pagos, né? Isso tem escândalos internacionais verdadeiros. Tem uma marca de cigarros aquecidos que a agência Reuters identificou, né, o processo que eles usavam para recrutar os jovens, que era pegar modelos muito jovens, que pareciam serem adolescentes, para modelar os jovens a fumar o cigarro. E um estudo de um pediatra americano, um estudo muito bem feito sistematicamente, mostrou que a utilização de cigarros eletrônicos no início da adolescência aumenta muito as chances de uso de maconha no meio da adolescência. Agora, doutor, no final do ano passado, nós mostramos no Jornal da Record que empresas usam anúncios falsos em aplicativos de venda de alimentos para vender cigarro eletrônico. É preciso exigir que essas plataformas fiscalizem o que é vendido, não? Exato. Então, assim, a gente tem um conjunto de leis e, assim, essa plataforma, ela é responsável solidariamente. Por exemplo, se está existindo alguma coisa dentro da sua plataforma, né, tanto a empresa que está fazendo a venda quanto a plataforma, as duas são responsáveis. Então, quando a Anvisa proibiu agora, em definitivo, os cigarros eletrônicos, ela também está, digamos assim, direcionando esforços, inclusive tecnologia, para fazer essa fiscalização. Mas existem muitos sites, existem sistemas com inteligência artificial da Anvisa que detectam isso, mas, por exemplo, né, os contraventores são rápidos. Então, por exemplo, o Vape for You, né, escrito com as letras todas. Então, eles descobrem esse site, a Anvisa consegue, através né, de medidas legais, formais e tudo mais, derrubar esse site, mas no dia seguinte tem um site, Vape 4 for You, quer dizer, a mesma coisa, com outro, e aí tem que identificar isso de novo, jogar isso no chão de novo. Então é um processo assim complicado essa fiscalização, mas é muito importante que a fiscalização seja feita. Agora, doutor Paulo, muitos usuários alegam que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais para a saúde do que o cigarro convencional. É um caminho para a utilização e abandono do cigarro convencional. Isso é tudo mentira, né, doutor? É verdade, isso é o discurso da indústria e que é a própria indústria, os seus simpatizantes ou as pessoas que estão vendendo, né, esses produtos que fazem esse discurso. Quando você utiliza esses produtos, esses cigarros eletrônicos, eles têm ainda mais nicotina que os produtos convencionais, eles causam adicção da mesma forma e ainda com mais nicotina do que o cigarro convencional, e eles não são produtos de cessação de tabagismo, são produtos de consumo e são produtos que, além de tudo, aumentam o consumo de outros produtos, como cigarro de palha, narguilé, cigarro convencional. Doutor Paulo, durante quase 5 meses, a Anvisa abriu uma consulta pública para discutir a liberação do consumo de cigarro eletrônico. E a decisão do colegiado foi unânime, e o vape continua proibido. O senhor, como membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, avalia que a liberação seria um retrocesso para a sociedade? Seria um enorme retrocesso e ela está em desacordo com tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Então eu citaria o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece o direito à vida como um direito fundamental. Então, se nós temos um produto que nós sabemos que tem uma massa de partículas ultrafinas muito grande, as partículas ultrafinas causam doença cardiovascular, nós já temos estudo mostrando várias doenças respiratórias graves, como DPOC e câncer de pulmão. Existem outras neoplasias associadas aos cigarros eletrônicos, porque lá tem cancerígenos documentados, cancerígenos fortes, comprovados pelo IARC que causam câncer, como benzeno, formaldeído e outros. Então, o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece:
Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar. Se nós tivéssemos, né, na sociedade brasileira um produto comprovadamente maléfico para a saúde, perigoso, esse direito estaria sendo impedido. Doutor, outro ponto importante é a conscientização, e esse trabalho deve começar dentro de casa e também passar pelas escolas, já que muitos usuários são jovens e adolescentes. Exatamente. O problema é que as campanhas, elas têm que chegar aonde o jovem está. Não adianta fazer aquelas campanhas tradicionais, às vezes a gente vê propaganda do governo federal na televisão, etc. Não adianta esse tipo de comunicação, né? O jovem, geração Z, ele não vê televisão, ele olha canal de YouTube, ele olha outras mídias, rede social, TikTok, Instagram. Então, assim, para educar os jovens, nós temos todo esse conjunto de coisas que você bem mencionou. Enfim, a conversa de droga é uma conversa em casa, né? Você pode usar esse documentário Big Vape para poder mostrar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, né? Olha como é que é o discurso da indústria, olha como é que no início desse documentário eles até querem pintar essa indústria como séria e responsável, dizendo que ela é boazinha, que ela está preocupada em fornecer uma alternativa para os fumantes. Essa alternativa é tão lesiva ou mais lesiva do que a anterior, eles são interessados em dinheiro. E aí é importante, além dessa fiscalização, existirem campanhas que impactam o jovem. E outro aspecto importante para o jovem, além do tabagismo passivo, de um casal mal ao outro, são as questões ambientais. Então, a questão do vazamento desses metais, desses dispositivos descartáveis ou não descartáveis, né, com esses vários elementos, metais pesados que tem nesses dispositivos, isso tudo vai para o meio ambiente, provocando danos ecológicos, mortandade da fauna e da flora, né? A gente sabe que os microplásticos do cigarro, por exemplo, afetam vários peixes, e os metais pesados da mesma forma. Agora, doutor Paulo, para quem já consome qualquer tipo de cigarro, existem vários tratamentos que ajudam a se livrar do vício, né? Existe diferença no tratamento para quem quer deixar de consumir o cigarro eletrônico ou convencional? Existe porque no cigarro convencional, Celso, as doses de nicotina são muito menores. Então, digamos assim, é mais fácil para o dependente do cigarro usual, porque a gente já existe desde os anos 80 um acúmulo muito grande de estudos, de técnicas. A gente usa não só técnicas comportamentais, mas como associações de medicamentos que foram estudadas em ensaios clínicos, e isso normalmente ensaios clínicos são feitos para a população acima de 18 anos. Vejam que para os cigarros eletrônicos, além deles serem produtos mais novos, quem utiliza esses produtos geralmente é mais jovem, muitas vezes abaixo de 18 anos. Então, a experiência nesse sentido está se acumulando, mas todos nós que tratamos fumantes temos recebido com enorme preocupação e temos verificado a dificuldade dessas pessoas pararem de fumar. Então, normalmente a gente tem que associar, né, tanto o adesivo, né, de nicotina, quanto pastilhas ou gomas, dar doses mais altas, e associar medicamentos, né, às vezes outros medicamentos, como bupropion, a vareniclina pode ser importada, e em breve a gente vai ter uma nova medicação, que é a citizina. Eu diria para as pessoas que estão pensando em parar de fumar que esforcem-se. A maioria dos fumantes precisa de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar, mas cada tentativa que você faz que não dá certo, você está aprendendo alguma coisa. Eu fiz um estudo com 900 universitários da minha universidade, a Universidade Federal de Ouro Preto, em julho do ano passado, e a gente entrevistou os usuários de cigarros eletrônicos. Então, nós vimos que 13,6% da nossa amostra já tinha tentado parar de fumar. E um dado alarmante, Celso, é que mais de 23% desses pacientes tinham tentado parar 5 vezes ou mais. Então, vejam o grau de dependência que o cigarro eletrônico provoca e reforça, então, a decisão acertada que a Anvisa teve ao proibir em definitivo esses danosos e enganosos dispositivos da morte no nosso país. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações de Paulo Corrêa, pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado, Celso, por mais essa oportunidade que você nos dá de esclarecer corretamente a população. E agradeço também a participação do repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar aqui conversando com você. Conte comigo. Doutor Paulo, obrigado também por todas as informações. É sempre muito importante cuidar da saúde. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.